Olá, seja muito bem-vinda ao nosso canal Mulheres Alinhadas. E você deve estar participando aí da jornada de 52 dias. Hoje é o dia 25, que a gente vai estar falando sobre restaurando a visão. Então não deixe de compartilhar esse vídeo, curtir, enviar para suas amigas, para as pessoas com quem você acha que esse vídeo vai falar ao coração e abençoar também outras vidas, não só a sua, porque eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. E hoje, para esse episódio em especial, eu convidei uma pessoa que também é especial. Eu conheci ela porque ela é amiga da minha pastora, a Marjorie, vou ler o nome dela direitinho, Marjorie Weidsgin. Ela é neurocientista, tem formação em comportamento humano, aconselhamento familiar. Atualmente ela ministra mulheres, casais, adolescentes, tudo que envolve a família. Mas eu vou deixar agora para ela se apresentar melhor do que eu. Marjorie, seja bem-vinda, pode fazer as suas apresentações e é uma alegria ter você aqui conosco. Obrigada, Carla. Também é uma alegria poder compartilhar daquilo que Deus tem revelado ao meu coração. E eu creio que assim como Ele fala com Ele fala com o corpo. Então, o meu desejo mesmo é que nós sejamos transformadas pela verdade dEle. Você já me apresentou, né? Mas vou trazer um pouquinho mais. Meu nome é Marjorie Weidsgin e eu gosto de falar que a formação que eu tenho é do céu mesmo. Porque, apesar de ser uma amante do conhecimento, tudo que eu aplico na minha vida, qualquer pessoa pode fazer independentemente de formação alguma, porque tá tudo na palavra de Deus. Amém. Então, a Carla ainda me perguntou assim, né, Marjorie, como é que eu te apresento? Olha, se possível fosse, eu gostaria de falar só Marjorie, porque assim, de fato, a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e ela é a base de tudo, de toda a ciência, né? Então, assim, apesar das formações, eu posso dizer categoricamente que não são nem os títulos e nem o conhecimento da informação, mas o conhecimento de Deus, revelado através da palavra de Deus, que trouxe todo o instrumento, toda a capacitação para equipar a minha vida e a vida do corpo de Cristo. Então, apesar de ter títulos, isso não é o que sustenta a nossa vida. Então, eu sou realmente apaixonada por famílias desde sempre. Eu acredito muito que a manifestação do reino de Deus começa de dentro para fora, então começa na vida pessoal. E a primeira esfera que é alcançada é a esfera familiar. Então, assim, uma família que não está centrada nos caminhos de Deus, naquilo que Deus sonhou para a família, ela não vai alcançar as nações, ela não vai alcançar uma sociedade. Então, assim, família realmente é um projeto santo de Deus e eu amo o fato de Deus ter me levantado para equipar o corpo na família. Amém. Entenderam por que eu trouxe ela? Entenderam, né? E é tão bom quando a gente vê pessoas assim, sabe, Marjorie, como você, que se levantam mesmo em favor da família, em favor de abençoar, de ver que realmente a família é essa célula máter aí, né, da sociedade. Uma sociedade com famílias saudáveis vão gerar sociedades saudáveis. A partir do momento que as famílias começam a se deteriorar, a partir do momento que as famílias começam a ser atacadas ou se desfazerem, a sociedade sofre também, né? E Deus, quando nos criou, Ele criou Adão e Eva. Esses dias eu preguei que falei, Deus, quando Ele criou Adão e Eva, Ele poderia ter criado um exército de anjos antes. Ele poderia ter criado várias pessoas de uma vez, porque Ele tinha poder para isso, para mostrar o poder dele. Mas o que Deus criou? Eu achei tão lindo isso. Deus criou uma família. Deus criou um homem e uma mulher, porque é importante. Por que Deus começou tudo com uma família? Porque é importante para Deus a família, e é a partir da família que tudo veio, que tudo gerou, mesmo que o homem tenha pecado. Mas ainda assim, o Senhor, Ele resgata essa unidade familiar de novo, essa unidade da família com Deus em Cristo. Então a família não deixou de ser importante, o Senhor continua amando família, o Senhor continua restaurando famílias. Obrigada, viu, Marjorie? É uma alegria estar aqui. Vamos lá então. Então hoje nós vamos trabalhar sobre restaurando a visão. A visão de Deus, a visão que Deus tem para cada um de nós. E quando eu estava orando nos 52 dias lá de oração, naquela época eu meditei sobre esse versículo que eu vou ler agora, que está no Salmo 119, 18, que diz: Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei.
Então, quando eu estava passando pelos meus desafios, Marjorie, para você que está nos assistindo, eu às vezes não conseguia, sabe, olhar e ver alguma coisa, sabe, quando você está no meio da dor, ou no meio de desafios, ou no meio de questões difíceis, você não consegue ter uma visão, né? Então, por isso que eu busquei, precisava, Senhor, restaura a minha visão. E Marjorie, eu queria entender de você, né? O que que é ter uma visão em Deus? O que que é essa visão que a gente precisa ter? Eu acho que para responder isso é importante a gente entender um pouquinho o conceito sobre visão. Hoje é muito comum nós ouvirmos sobre visão, porque no meio empresarial, profissional, isso é muito comum, as empresas têm suas próprias visões, né? No meio de esportes, atletas, existem muitas práticas dessa questão, desse princípio chamado visão, mas como eu disse anteriormente, nós precisamos nos recordar que muitas coisas que estão estabelecidas como princípios na Terra, na verdade, são princípios celestiais. E visão é um desses princípios. Quando nós vemos, por exemplo, o livro de Provérbios, ele traz diversos versículos sobre planejar, sobre ter uma visão concreta de como vai ser o teu futuro, de como você se mover em meio ao presente com os olhos na eternidade. Então, a gente vai ver, por exemplo, o Provérbios 19:21, que diz que as pessoas podem fazer planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. Então, quando nós entendemos que o nosso papel é fazer planos e apresentarmos diante de Deus, isso significa que o plano tem um ponto final, tem um objetivo a ser alcançado. E esse objetivo é, de fato, a visão. Então, assim, se nós conseguimos compreender que... Trazer alguns exemplos assim bem práticos. Serena Williams teve uma visão a respeito da carreira dela, né? O Elon Musk teve uma visão a respeito de espaçonaves, de foguetes, de tecnologia. Quando a gente vê Madre Teresa de Calcutá, ela teve uma visão de uma Índia livre, né, da miséria, com os órfãos sendo atendidos, a Joana d'Arc com a liberdade da França, enfim. A gente poderia ficar aqui falando um monte de exemplos de visão. Só que se a gente considera que visão é importante para a criação de espaçonaves, que visão é importante para a constituição de uma nação, que visão é importante para alcançar os meus objetivos, como é que eu posso desdenhar o fato de que existe a importância de eu ter uma visão para a minha família? Então, visão é de extrema importância, ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte da história da humanidade. E existem várias definições aqui, mas eu vou trazer a que eu mais acho simples e que se encaixa de forma perfeita. Visão nada mais é do que o futuro preferido. Isso é visão. Legal. Um futuro preferido. Quando a gente vai falar a minha visão em Deus, o que significa isso? Eu entender qual é a preferência de Deus a respeito do meu futuro e abraçar essa verdade. Eu acho lindo esse versículo que você trouxe, Carla, eu sou apaixonada por ele. Sério? Mas o Salmo 119, eu sou... E o Salmo 119 ali, até chegar nesse versículo, eu acho tão lindo, porque assim, nada mais é do que o salmista pedindo para Deus ajudar ele a manter-se no caminho para chegar nesse lugar. Né? Então, assim, é aquela coisa como se dissesse assim, olha Deus, você coloca placas de instrução durante o caminho, não me deixa me perder, porque assim, você deixou a direção, você já prescreveu esse caminho, e eu preciso viver isso, então me ajuda a dar um ponto, me ajuda a entender esse lugar aonde eu vou chegar e saber que você vai estar comigo nessa jornada. Então, assim, se visão é uma capacidade de eu escolher o meu futuro preferido, quando eu vou para a palavra de Deus, então eu vou entender o que Deus tem para minha vida. Então, ter essa visão é entender qual é a preferência de Deus para minha vida pessoal. E, logicamente, que Deus, ele é um Deus pessoal que afeta o coletivo. Né? Então, assim, quando eu considero que a visão ela não é sobre mim, mas ela é sobre o que Deus quer fazer em mim e através de mim, então eu consigo entender que essa preferência não tem lugar para orgulho. Né? Essa preferência ela não tem um lugar para aquele meu desejo de conquista, de satisfação, mas tem um lugar de ter a satisfação de ser ativo e eficaz nos planos que Deus tem para a nossa vida. Né? E, acima de tudo, para o reino dele. Então, quando eu olho para essa questão da importância de nós termos uma visão da nossa família,
me faz pensar o que você trouxe antes, que a família, ela é essa célula de um organismo vivo chamado sociedade. E que essa célula, ela precisa funcionar como deveria. Se ela disfunciona, toda célula que é disfuncional nada mais é do que um câncer, né? Então, assim, a larga escala em cadeia que vai se desenvolver por eu não olhar para minha família como um projeto santo e não ter uma visão clara do que a minha família está se tornando, que não envolve apenas os meus desejos, mas acima de tudo o desejo de Deus aqui na Terra. Então eu entendo que o que o salmista diz, ela não é apenas um desejo, mas é uma constatação de que quando nós temos olhos para ver, nós veremos as maravilhas de Deus, né? Então, assim, eu tenho começado a orar a Deus e falar: Deus, me dá olhos para ver. Porque tem pessoas que têm olhos, mas não veem. Mas me dá olhos para ver. E as maravilhas, diferentemente do que a gente possa acreditar, né, que não é apenas os milagres que Deus pode causar restaurando um casamento, restaurando uma ligação entre genros, nora, sogro, sogra, né, uma conexão entre filhos, adolescentes que estão lá vivendo o próprio mundinho. É muito mais do que isso, né? Nós entendemos que Deus tem um plano que vai transformar a minha vida, e por eu ser transformada, eu vou ser um agente de transformação por onde eu passar. Então eu creio realmente nisso, dessa família ser esse projeto santo de Deus, e o fato de que ele quer começar, né, a implantação desse reino de paz, justiça e alegria em nós e através de nós, nas nossas famílias. E há um perigo também, né, Marjorie, você estava falando aí, há um perigo da gente escolher ou preferir, como você disse, outras visões. Porque o mundo está aí oferecendo tantas coisas, dizendo que é sucesso, ditando as regras de como a mulher deve ser, como o homem deve ser, como tem visões hoje no mundo, na verdade, que está desconstruindo tudo aquilo que a palavra diz que é o correto, né? Então tá havendo esse perigo, e como é que a gente faz então para a gente não perder o foco? Vamos dizer assim, né? Nós temos um foco, nós temos um alvo, como você colocou, nós temos um objetivo, que é a vontade de Deus. O que você poderia dizer assim, como é que faz então para a gente não perder esse foco e não cair nesses sofismas, nesses enganos, nessas coisas que o inimigo tem trazido aí para o mundo e que infelizmente às vezes alcança os nossos lares. Então como manter o foco e não perder a visão de Deus? Essa é uma situação que eu acho que não tem quem possa dizer que não caiu já nesse problema, né? De querer fazer as coisas do seu próprio jeito, né? De ter essa inclinação de falar, Deus me disse, quando na verdade é o coração falando, eu quero a qualquer custo, nem que eu coloque na conta de Deus. Sim. Então, que atira a primeira pedra quem nunca fez uma coisa dessa, né? Só que a grande questão é que, de fato, a Bíblia é muito clara a respeito do sistema, de como o sistema do mundo nos atrai. Então, assim, apesar de termos uma nova natureza em Deus, a velha natureza que está morta, ela ainda precisa ser mortificada dia após dia, porque todos os dias se levanta aí uma coisa para me tirar, para me distrair. E quando a gente vê que o reino de Deus é tomado por violência, a gente lê lá nos evangelhos, é uma situação dessa violência de influência mesmo, né? Então, assim, se eu passo no meu dia 3, 4, 5 horas escutando noticiários, informações nas redes sociais a respeito dos acontecimentos mundiais, com certeza eu serei influenciada por todas as coisas que estão sendo ditas. Então, assim, se eu vejo tragédias, se eu vejo esses acontecimentos que são reais, eles acontecem de fato. Mas se os meus olhos estão fixos nisso, o meu futuro vai ser projetado como caos, porque tudo que eu vejo ou tudo que eu me permito ver é por uma influência de uma ótica muito parcial a respeito da verdade. Sim. Da mesma forma, a gente pode compreender que se eu passo 4 horas
Essa é a média diária de um brasileiro. Não interessa onde eles estejam, né? É. Seja nos Estados Unidos, seja no Qualquer Brasil. lugar. A média diária de um brasileiro é de 3 a 4 horas em redes Uau. sociais. Então, assim, esse é o tanto que nós recebemos de influência de como nós devemos pensar, agir, se vestir, se comportar. E eu falo assim, eu tiro 15 minutos do meu dia para fazer o devocional. Se nós formos lógicas, racionais mesmo, é só colocar na balança, né? O que mais me influenciará? A forma como o mundo se move ou a forma como o reino de Deus se move? É o tanto que eu me permito ser influenciada. Então, se essa influência é estabelecida na minha vida, logicamente ela vai mudar a minha visão lá na frente, vai mudar a forma como eu vou enxergar o mundo. Um exemplo muito simples. Mulheres que tiveram problemas na sua paternidade. Papai abandonou, papai foi violento, papai nunca deu uma atenção, nunca trouxe segurança para essa menina. Um carinho, ela vai né? crescer. Exatamente. Ela vai crescer com uma visão a respeito do que é o homem, a respeito do que é cuidado, a respeito do que é proteção, do que é casamento, e inclusive a respeito de Deus, porque Deus é pai. E se a figura paterna para ela tem uma visão distorcida, necessariamente ela projeta isso para o seu futuro. Então a gente entende que aquilo que acontece na nossa vida, o ambiente, ele vai modular a nossa forma de pensar. Por isso que não à toa, Paulo nos orienta a constantemente estarmos com a nossa mente renovada, constantemente nos lembrarmos e permitirmos sermos influenciados pela verdade, porque uma mentira dita repetidas vezes, ela é abraçada como verdade, ainda que seja loucura. Então, uma das formas de nós não nos contaminarmos ou não nos desviarmos da visão de Deus é permitirmos que Deus seja a maior influência da minha vida. Eu lembro que na adolescência eu usava uma pulseirinha que tinha umas iniciais que falava assim: em seu lugar, o que faria Jesus? Que legal. Quando nós entendemos que a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso maior exemplo, que ele é a pessoa que nós devemos almejar e que o sonho, a visão do pai é de ter uma família de filhos semelhantes ao primogênito. Então, se nós tivermos a consciência disso e a prática de termos esse pensamento, enquanto eu faço isso, o que Jesus faria em meu lugar? Para agora disciplinar esse menino que tirou nota baixa, que não estudou, que não fez o que tinha que fazer, o que Jesus faria em meu lugar? Para agora dar conta das contas da casa, porque daí o salário veio variado e aí não deu certo, o que Jesus faria em meu lugar? Então, quando nós entendemos que ele é o nosso maior influenciador, nós podemos nos manter na visão de Deus e não sermos contaminados pela visão do mundo. Porque a visão do mundo, ela é atraente. A Bíblia diz que nós somos tentados conforme os nossos desejos. Então, existe dentro de nós desejo de vivermos certas coisas que não tem nada a ver com Deus ou que podem ser facilmente camufladas, né, como espirituais, mas que lá dentro tem uma inclinação de orgulho, de inveja, de vingança. Então, nós temos inclinações, e se formos escravos dos nossos desejos, se a gente fizer só aquilo que a gente gosta, se a gente se dedicar apenas àquilo que é gostoso aos nossos ouvidos, nós facilmente seremos enganados por essa visão do mundo, pelo sistema do mundo. Né? E a gente vai ver que lá em Timóteo diz que a sã doutrina ela vai ser tão rejeitada porque vai fazer coceira aos ouvidos daqueles que não querem a influência de Deus ou a visão de Deus para si. E interessante porque Paulo não fala isso sobre as pessoas do mundo, ele fala sobre a igreja. A igreja vai ter dificuldades de abraçar a visão de Deus. Por isso que em termos de uma esfera familiar, hoje a gente tem cristãos que se dizem cristãos e têm dificuldade de abraçar a instituição chamada casamento, a aliança em Deus, casamento, ou os frutos disso que são os filhos. E então a gente vai ver que é um jogo de influências. E tem uma coisa, Carla, que eu aprendi que eu achei muito interessante. O fato é, já existe uma visão para a nossa vida. Já existe. Aliás, uma não, tem duas. Já existe duas visões para a nossa vida. A primeira visão é a visão do ladrão. As duas visões estão no mesmo lugar. É a visão do ladrão. João 10:10, né? O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E o que ele quer roubar, né?
que ele quer fazer? Um ladrão, primeiro ele vem quando ninguém está preparado, né? Uhum. O ladrão não chega e avisa, fala assim, olha, amanhã às 8 horas da noite vou aparecer na sua casa e vou roubar o que você tem de mais precioso, tá? Tudo bem? Não, um ladrão nunca faz Não. isso. Ele faz quando a casa está desprotegida, Uhum. quando ela está sem cuidado, quando ela está vulnerável. E o que ele faz, né? Ele quer roubar, vamos por personagens, né? Por funções dentro da família. Num pai, por exemplo, ele quer roubar a afeição desse homem pela família, quer manter esse homem constantemente em metas, objetivos e com os olhos no trabalho, porque o que ele quer roubar é a afeição. Porque um pai fora de casa é, de fato, isso aí é estatisticamente confirmado, a razão pela maior taxa de marginalização, pela maior taxa de criminalização numa sociedade. Uau. E hoje nós vivemos o abandono presente. Sim. Onde o pai está dentro de casa, mas não está, porque não tem voz ativa, porque ele foi emasculado pela mulher, né? Então, assim, a mulher assumiu esse lugar e a ausência paterna é a ausência de destino, porque o homem dá destino. A mulher cuida para dentro, o homem cuida para o mundo, para que seja um influenciador de Deus no mundo. Sim. Então, essa ausência paterna vai... O que o ladrão faz? Roubar a afeição do homem por seu lar, por sua casa, por sua família. Mas ele não quer só isso, ele também quer matar. E ele quer matar na mãe um futuro glorioso para os seus queridos. Normalmente, nós mulheres, nós somos muito mais sobrecarregadas em termos de níveis de ansiedade e depressão. Porque nós temos a tendência sempre de projetar um futuro, de olharmos, somos mais intuitivas, então a gente vai ter um olhar um pouquinho mais no subjetivo, naquilo que ainda não aconteceu. Essa é uma tendência da mulher. Então, o que o ladrão quer fazer? Ele quer matar a esperança de um futuro de paz. Uau! Para os meus filhos, para o meu casamento, para os meus pais. Então, normalmente são as mulheres que são consumidas pela ausência da esperança de um futuro bom. E não menos do que isso, o ladrão quer destruir a mente dos nossos filhos, porque uma vez que a mente deles está destruída, é um território conquistado. Então, quando a gente vê que desde o início, a começar pela alimentação de uma gestação completamente desnutrida, sem nutrientes necessários para uma boa formação, e aí toda essa questão, né, de uma mente corrompida pela tecnologia, de uma mente limitada, vai ser a primeira vez na história da humanidade em que uma geração vai ter um QI menor do que a geração anterior em toda a história da humanidade. E isso não é uma coincidência, isso não foi uma situação assim que nós nos vimos nesse lugar e infelizmente isso aconteceu. Não, isso tudo faz parte de uma visão infernal a respeito da família. Então, assim, o ladrão não quer nada além de roubar, matar e destruir. E essa é uma visão muito clara do reino das trevas. Mas não é a única visão que temos para a nossa vida. Há uma boa notícia. Graças a Deus. Nós temos a visão a esperança do nosso Redentor. Amém. Ele veio para que nós tivéssemos vida, e não apenas sobrevida, mas uma vida plena nele. Então, eu posso encontrar plenitude independentemente do cenário onde eu esteja vivendo. Deus tem para mim mais do que o suficiente. Eu acho lindo porque quando a gente vê essa definição de sucesso para o mundo, ele é atrelado à performance. Mas sucesso para Deus nada mais é do que a ausência de falta. Em tudo o Senhor me faz, em tudo Ele está presente, né? Eu acho lindo que o Salmo 23 é justamente isso. O Senhor é o meu pastor e em nada Ele me faltará. Não interessa se eu tenho pouco, se eu tenho muito, Ele jamais me faltará. E Ele é a própria vida, né? Ele é a própria vida, Ele é o próprio amor, Ele é o próprio refúgio, Ele é a própria esperança. E se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Então essa é a visão mais maravilhosa que nós poderíamos ter, que nenhuma questão material ou até mesmo emocional de elos afetivos, de relacionamentos, poderia proporcionar para mim o que Cristo traz: vida. Só nele há vida. E a visão que ele tem é linda.
Amém. Amém. Porque Deus, quando olha para nós, ele não enxerga nós mesmas. Ele enxerga o próprio Cristo em nós. Então, eu acho que não há coisa mais incrível que o nosso Deus poderia fazer, além de nos perdoar, além de restabelecer um relacionamento com Ele, o fato de que Ele enxerga Cristo em Em mim. nós. Ele consegue me ver o final do processo. Ele não olha para mim como eu sou hoje. Ele olha por ser atemporal, né? Deus está fora do tempo. Ele olha para mim exatamente na estatura do varão perfeito. Enquanto isso, eu sou aperfeiçoada. Até ele chamar a senha. A hora que ele chamou a senha, então acabou o aperfeiçoamento e já estou parecida. Parecida não, já estou igual a Cristo. A Cristo. Então, eu creio mesmo, assim, a visão ela é extremamente necessária para nós cristãos. Eu acho que o mundo levanta muitas bandeiras que deveriam ser levantadas por nós. Satanás não tem nem criatividade, nem poder, nem autoridade para criar nada. O Criador é o Senhor. Então, ele só tem para perverter a verdade, ele traz uma versão errada daquilo que é verdadeiro, ele tem para distorcer e enganar a verdade, mas ele não tem poder para criar. Então, se a visão veio dos céus, nós deveríamos ser os precursores em aplicarmos isso na nossa vida, em termos sempre essa visão de fé. O que Deus pensa a respeito de casamento? É essa visão que eu quero ter. O que Deus pensa a respeito de filhos? Porque a maioria de nós pensamos, filhos é despesa, filho é trabalho, filho significa não tenho mais finais de semana, filho significa que eu não posso mais comprar coisas para mim porque agora eu vou ter muitos gastos, filho significa, né, uma pensão vitalícia para o resto da vida. Enquanto Deus diz, filhos, é a minha porção para você, é a minha herança. Eles nem são seus, eles são meus. Então, assim, quando nós decidimos ter a visão de Deus para as coisas da nossa vida, e a gente pode até sair da esfera familiar, sabe, Carla? A gente pode ter a visão de Deus para o meu trabalho. Sim. Trabalho não é secular, né? Eu não desligo o interruptor da espiritualidade e falo, agora eu vou para o meu trabalho. Não. Trabalho e adoração é a mesma coisa para Deus. Eu adoro a Deus com o dom, o talento, o intelecto que Ele me deu, que eu uso isso para manifestar quem Deus é no meu trabalho também, com relação à minha saúde, né? Aí tá chegando o verão, né? Quem não tem um objetivo de entrar na roupa do verão passado, né? Quem não tem a visão de que esse ano eu vou usar a roupa que 3 anos eu não tô usando mais? Sim. Então, assim, a visão faz parte da nossa vida e a gente tem essa tendência do dualismo de separar aquilo que parece espiritual e daquilo que parece profano. Quando a gente não entende que uma vez que nós morremos para o mundo, nós vivemos para Cristo. Então, absolutamente tudo o que eu faço é espiritual. Sim. Então, assim, se eu limpo a minha casa, é para a glória de Deus. Se eu acordo cedo, vou para o meu trabalho, é para a glória de Deus. Se eu tenho um ministério, é para a glória de Deus. Se eu estou na minha casa e ninguém sabe que eu faço nada, porque eu sou quietinha, porque eu não gosto de falar em público, não gosto de liderar, é para a glória de Deus que eu sou quietinha e continuo semeando o reino de Deus por onde eu andar. Então, a visão, ela nos convida a sermos colaboradores com Deus, né? Trabalharmos junto com Deus na implantação do seu reino. A visão, ela também nos ajuda a conquistar esse território de forma antecipada. Amém. Eu acho lindo que Hebreus diz que tudo aquilo que a gente vê hoje veio do invisível. Então, significa que ter uma visão é ocupar um território espiritualmente antes que os meus olhos possam contemplar. Amém. E a visão permite isso, permite essa questão de exercermos a autoridade que Cristo pagou um preço tão alto para que nós vivêssemos. E, por último, você falou isso lá no comecinho, a visão dá propósito para a dor. Então, se eu tenho uma visão clara, vou voltar ali para a questão do verão que está chegando aí para vocês. Se eu tenho uma visão clara de que eu vou entrar na roupa, eu odeio correr, mas eu vou correr porque eu vou entrar naquela roupa. Né? Eu não vou comer o brigadeiro depois porque eu quero ser saudável. Então, assim, a dor do sofrimento, de dizer não, a dor do sofrimento de fazer uma coisa que eu não gosto, ela é compensada quando eu tenho essa visão de que
eu tô ganhando saúde, eu vou poder me manter mais ativa para quando os meus netos chegarem. Enfim, a visão ela tem esse poder de colaborar com Deus, de alcançar territórios espirituais antecipadamente e de dar um propósito para nossa dor. Então, se a gente tem esses três muito bem alinhados com Deus, é possível. É possível encontrar alegria mesmo em meia dor, é possível encontrar beleza mesmo em meio às cinzas, é possível encontrar refúgio mesmo em meio a dias turbulentos, porque nós não nos guiamos por vista, nós nos guiamos por visão, e visão é fruto de coração, de um coração rendido. É fruto da eu creio fé, que é né? isso que Deus, é isso que Deus espera de cada um de nós, é o que eu creio. E você estava falando aí, eu lembrei que nos momentos que eu estava mais desafiadores, onde eu estava mais ali precisando mesmo do Senhor, e olhando ao redor, né, a gente às vezes não tem a esperança, né, a gente às vezes olha ali, e eu lembro que eu escutava muito uma música da Tamires que falava assim, que eu fui até o futuro, e eu resolvi ficar por lá. Porque às vezes, o que acontece? A gente está tão focada aqui no hoje, no agora, nessa dor, nessa situação, e a gente esquece de ter essa visão, a visão do propósito, a visão da promessa completa do Senhor, né? Eu não sei quando as coisas vão acontecer, mas eu vou até o futuro e eu resolvo ficar por lá. Eu sei que é aqui, o hoje, o agora, isso aqui vai passar, isso aqui vai passar. Só que cabe a mim também, como você falou, encher a nossa mente, né, daquilo que vem do alto, daquilo que edifica, daquilo que é puro, né, daquilo que vai me levar a ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é trazer o que você falou, trazer esse espiritual, trazer o que o Senhor já está declarado lá no céu para a terra. Só que ainda eu posso não estar vivendo no meu tempo agora, mas no futuro isso já existe. Então, por isso que a gente faz esse exercício. Eu vou até o futuro e eu resolvo ficar por lá, porque é lá, eu não vou me desgastar, não vou murmurar, porque o povo, por causa da murmuração, eles tinham uma terra prometida, mas por causa da murmuração, eles ficaram rodando 40 anos no deserto. Mas eles tinham uma visão? Tinham, mas eles não abraçaram essa visão, eles não confiaram nessa visão. Deus tem uma visão para cada um de nós, para as nossas casas e para nossas famílias. E é um futuro de esperança, como a Marjorie falou, né? E o inimigo vai tentar, o ladrão vai tentar tirar isso de nós. Mas nós temos sim. O Senhor fala, né? Porque os meus planos são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Há um futuro e uma esperança no Senhor. Mas a gente não pode estar aí, ó, cegas, fechadas, né, com os olhos vendados para aquilo que o Senhor quer mostrar para nós. Eu não sei como é que vocês estão, meninas aí, mas ó, se eu fosse você, eu anotava tudo, porque se eu pudesse, eu estava aqui, ó, com uma canetinha, anotando tudo que a Marjorie está falando, tanto ensinamento, tanta coisa, anota, guarda, assiste de novo. Nós já estamos indo para o final. E Marjorie, caminhando aí para esse final, como de uma maneira prática, a gente poderia, como esposas, mulheres, mães, filhas, né? Talvez tem mulheres solteiras aqui nos assistindo, que ainda são filhas, que ainda estão querendo formar a família, mas como que de uma maneira prática a gente poderia restaurar a nossa visão? Talvez hoje elas estejam escutando aqui e falando, nossa, eu não tinha noção disso, não estava vendo as coisas dessa maneira. Como que eu faço, então? Minha casa não está assim, ninguém na minha casa vê dessa maneira, ou tem mulheres que são só elas são cristãs, a família não. Então, como que eu faço para estabelecer essa visão tanto em mim quanto no meu lar de uma maneira prática, de uma maneira que a gente possa aplicar isso? Sim, eu acredito que tudo é muito simples. Quando Eclesiastes diz que Deus fez todas as coisas simples e nós complicamos tudo, eu acredito muito. Então, eu busco ser o mais simples possível. Então, assim, sem muito mistificar a respeito disso, essa é uma prática nossa aqui de casa, e normalmente nos grupos eu trabalho com adolescentes, e com adolescentes principalmente do ensino médio, que estão ali na escolha das suas carreiras, é uma ferramenta muito simples,
que é você pegar um papel, dividir ele em 3 partes. Você vai escrever nesse papel 1 ano, 5 anos e 10 anos. Você pode continuar aí 20, 30, 40, 50 anos, quantos anos você quiser. Mas é fazer essas perguntas e respondê-las, escrevê-las mesmo. Quem eu quero me tornar? Quem eu quero ser daqui a um ano? O que eu desejo alcançar daqui a um ano? Isso pode ser, o que eu desejo alcançar com Deus? Deus, eu quero realmente sentir o teu amor, quero ler a tua palavra, quero dedicar X tempo do meu dia. Em um ano, com quem vai estar comigo nessa jornada? Quem vai estar comigo? Quem vai celebrar comigo? Aonde que eu vou estar vivendo? Como é que eu vou estar me sentindo? E eu posso fazer isso com 1 ano, com 5 anos, com 10 anos, como eu falei. E aí você traz para uma objetividade aquilo que o seu coração anseia. E por que é importante a gente falar isso? Porque, mais uma vez, lembrando lá no comecinho que eu falei, Deus nos dá a ordem de fazermos planos. E aí tem gente que fala assim, Deus, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Em outras palavras, não precisa fazer plano, porque Deus vai dizer sim ou não. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que é nosso dever apresentar os nossos planos, porque quem vai corrigir o caminho, quem vai dizer se isso é plano do coração de Deus, que Ele mesmo colocou no meio, ou se isso é da minha natureza humana orgulhosa, é o Senhor. Então, fazer os planos e apresentarmos diante de Deus é o primeiro passo que a gente precisa fazer. Então, é importante você olhar para si e falar quem eu quero ser, onde eu quero chegar, quais são as coisas que eu quero conquistar, não só em Deus, mas como eu falei, toda a esfera de atuação da minha vida é espiritual. Então, no meu trabalho, nas minhas finanças, como mãe, como amiga, como filha. Então, olhar para isso e ver aonde eu quero chegar. Lembrando que visão é um futuro preferido. Então, se você pudesse escolher entre todas as opções realizáveis, qual é a sua preferida? E entender que quando nós apresentamos diante de Deus, nós estamos falando, Deus, aqui é o que eu acredito ser melhor para mim, é o que eu acredito que o meu coração anseia, mas eu submeto a minha vontade à tua. Agora que eu já expressei a minha vontade, eu estou aberta para receber a tua vontade. Porque eu entendo que o reino de Deus, a forma como Deus nos quer atuantes, não é apenas de escravo. Porque o escravo não sabe o que o seu senhor pensa. Mas de amigo, daquele que compartilha, daquele que colabora, que trabalha junto. Então, Deus, eu apresento aqui e me submeto ao Senhor. Então, essa é uma prática de realinhamento que pode, inclusive, ser feito em família. Então, assim, nós estamos mais no início do ano, né? Então, em janeiro, nós sentamos nós 4. Eu tenho um menino de 16... um homem de 16 anos. Um de 14, né, e meu marido, e nós sentamos e falamos o que nós queremos conquistar como família. Qual é a visão que nós temos para os nossos filhos? Nós temos uma visão de uma faculdade para eles, nós temos uma visão de seminário para eles, de acordo daquilo que eles já verbalizaram para nós. Uma viagem que a gente queira fazer em família, a gente tem essa visão esse ano de fazer uma coisa diferente, de separar um dia da semana, a cada 15 dias, para fazer uma programação em casa, só nós 4, ou então um discipulado específico para esse filho, para aquele. Então, nós traçamos isso em família, olhando para a visão que Deus tem para nós nesse ano. E é uma das coisas que nós pedimos sempre para Deus, é que o Senhor nos oriente com uma palavra que vai ser a concretização, né, daquilo que Ele tem nos dado por visão. Então, normalmente, Deus nos revela um versículo bíblico, que aquele ali é o versículo bíblico que a gente abraçou para aquele ano. Né? Então, assim, todos os anos Deus nos dá uma revelação e nós vamos restaurando a nossa visão, porque a nossa vida, ela não é linear, né? Ela é uma montanha russa, uma hora a gente tá em cima, uma hora a gente tá embaixo. Né? E quando a gente tem muito claro, primeiro, que a palavra de Deus é a nossa lâmpada, é o nosso escudo, é a nossa arma, é o que nos orienta, é o nosso caminho. Então, nós temos essa palavra que nos direciona e nós temos os nossos planos que apresentamos diante de Deus e que, com certeza, no meio do caminho Ele vai ajustando, alinhando, porque o importante, de fato, não é a conquista. É quem nós estamos nos tornando até chegarmos nisso, né? Então, assim, o objetivo principal não é um casamento restaurado, apesar de que Deus faz. Amém, Ele faz e eu creio. Mas o nosso objetivo é a eternidade. Né? Não é simplesmente sair do deserto financeiro, porque Deus, né, quer me abençoar para que eu
também seja um abençoador, mas o propósito é a eternidade. Então, quando nós temos a visão da eternidade, isso nos ajuda a passar eu não vou falar realidade, porque acho que não é bem essa palavra que eu quero trazer, mas essa questão da humanidade mesmo, de termos essas variações emocionais, de fé. Então, quando nossos olhos estão na eternidade, a gente paga o preço que tem que pagar, a gente sai desse conforto que a gente tem muitas vezes, né? Para quem é mais quietinha, não gosta de se expor. Para quem gosta de se expor, aprende a ficar mais quietinho, né? Então, assim, esses lugares mesmo que Deus quer desenvolver em nós e forjar em nós a pessoa de Cristo. Então, Sair assim, da mais zona de importante conforto, né? é bem isso, porque a vida com Deus não é nada confortável nesse Não, sentido, absolutamente nada. Exige tudo de nós, né? Não é aquilo que a gente faz, mas exige abrirmos mão daquilo que a gente acha certo, daquilo que a gente acha justo, daquilo que a gente, para receber aquilo que é bom, verdadeiro, justo, honesto, que não foi corrompido pela minha vida, pelo mundo, mas vem direto de Deus. Então é preciso se esvaziar disso, né? Daquilo que a gente é tão certo, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem e trazermos a eternidade até nós, né? Porque Amém. o reino de Deus é isso. É uma coisa que era para ser só na eternidade, hoje está disponível para mim, para você, para Uau. qualquer um que se dispõe a viver o céu na terra. Amém. Nossa, que lindo. Amei, Marjorie, nossa. E para você que está nos assistindo, olha que dica, como ela falou, né, como a Marjorie falou, a gente não precisa inventar a roda, ela já existe, é simples, né, é natural. Então pega aí o seu papel, a gente ainda está no começo do ano, estamos em abril, maio, na verdade essa live, ela está sendo gravada em abril, mas vai ser transmitida em maio, mas nunca é tarde, o tempo é hoje, o tempo é agora, né, comece, sente com a sua família, se você ainda não tem essa, vamos dizer, como abordar isso ainda na sua casa, comece com você. Faça você, então, seu planejamento, busque você fazer isso, e aí aos poucos, e vai orando, vai pedindo ao Senhor, eu creio que aos poucos o Senhor vai dando não só essa visão para você, mas como para toda a sua família, né, como a Marjorie falou, é uma visão da eternidade, né. E Marjorie, queria te agradecer, muito obrigada. Nossa, que bênção! Eu vou ter que assistir de novo para anotar tudo que você falou. Foi muito rico, muito precioso. Que Deus continue te usando. E antes da gente despedir, eu queria que você orasse. Orasse por nós, pelas mulheres que estão assistindo, e que Deus te direcione aí nessa oração, que eu tenho certeza que vai abençoar as pessoas que vão estar que estão nos acompanhando aqui. Você pode fazer essa oração? Amém. Claro, claro, vamos conversar com Deus. Amém. Querido e amado Deus, nós te louvamos porque o Senhor não nos deixou sem orientação, o Senhor não nos deixou sem um norte para as nossas vidas, sem como encontrarmos a tua vontade, muito pelo contrário. Nós lemos hoje mesmo no Salmo 119 que o Senhor anseia que nós vivamos tudo o que você já planejou para nós. Nós pedimos mesmo, Senhor, que todas as mentiras, as sementes de mentiras, as setas inflamadas do inimigo que entraram na nossa mente, corromperam a nossa visão, elas limitaram, Deus, as nossas lentes, elas estão arranhadas, Deus, muitas vezes embaçadas e nós não conseguimos enxergar nem o presente, quanto mais o futuro, Deus. Mas nós pedimos que em nome de Jesus, como na tua palavra ordena, que todas as escamas dos olhos caem e nós possamos enxergar o Senhor como você é, Deus. Que nossos olhos possam contemplar a tua bondade, a tua misericórdia, a tua justiça, o teu juízo, que nós possamos abraçar essa visão celestial de quem o Senhor é, de quem nós somos em ti, Deus, e de tudo aquilo que o Senhor já trouxe, já planejou para nós, como família de Deus. Amém. Nós oramos nesse dia, Deus, para que nossa mente seja renovada, que nós possamos ter pensamentos do alto, Deus, que possamos escolher um futuro preferido, o futuro em ti, Deus.
Diante de tantas coisas que o mundo oferece, Deus, soluções rápidas, fórmulas mágicas, nós escolhemos a verdade imutável do Senhor, Aleluia. aquilo que o Senhor pensa a nosso respeito. E nós pedimos que, a começar por nós, Deus, a cada um de nós que está aqui ouvindo, que nossa visão seja alinhada com a visão do céu, que nós não nos movamos por vista, mas nos movamos por visão, Deus, por fé, e que a nossa decisão impacte diretamente a vida dos nossos familiares e que a nossa família seja restaurada não apenas porque nós nos beneficiaremos disso, Deus, mas porque essa é a tua visão do teu reino, Deus. Então, restaura as famílias, Deus, para a glória do Senhor. Restaura, Deus, as comunidades para a glória do Senhor. Restaura as nações para a glória do Senhor, Deus. Que sejamos colaboradores, Deus, daquilo que foi pago um preço tão alto, que nós também, como Cristo, ao olhar para nós, se satisfaz e diz que valeu a pena todo o esforço do seu trabalho, que nós também possamos olhar para a nossa vida no dia glorioso, em que nós apresentaremos diante do Senhor tudo que nós fizermos, que nós também possamos, como Jesus, olhar para a nossa vida e falar: Deus, valeu a pena. Valeu a pena não abraçar a visão do mundo, valeu a pena não abraçar a visão do ladrão que queria roubar, matar e destruir. Valeu a pena olhar para a eternidade e saber que qualquer coisa que nós passemos aqui, Deus, é passageiro. Mas aquilo que o Senhor diz é eterno, Deus. Então nós abraçamos essa visão em nome de Jesus. E declaramos, Deus, que a partir de hoje tudo novo se faz. Aleluia. Renove e restaura, Deus, porque esse é o teu querer e nós nos submetemos a isso, para a glória do Senhor e para nosso deleite, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que bênção. Amém. Obrigada, viu, Marjorie? Que Deus continue te usando. Obrigada, Carla, que Deus continue te capacitando, te ungindo, te guiando, abençoando você, sua casa. E eu queria encerrar lendo um versículo aqui que eu encontrei aqui, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente trouxe aqui hoje, né? Que é Efésios 1:18, que fala assim: Paulo orando, né? Paulo pedindo: peço que o Senhor ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês e qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos. Aí eu peguei aqui na NVT, que eu gosto de ler na NVT, aí ele fala: oro para que o seu coração seja iluminado, para que você possa ver e compreender a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Então que essa seja a nossa oração também nesse dia hoje, que os olhos do seu coração, minha irmã, sejam iluminados e que você saia aqui dessa live, desse momento, cheia de esperança, cheia da glória, da riqueza que o Senhor tem para cada um de nós, amém? Obrigada, Marjorie, mais uma vez, que Deus te abençoe. Foi um prazer imenso estar aqui com você. E para você que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo, curta, comente, repasse essa mensagem para as pessoas, porque olha, se foi edificante para a sua vida, imagina para uma outra pessoa, para uma amiga, para quem vai assistir, quão também vai ser edificante. Que Deus te abençoe e a gente se vê amanhã, no 26º dia aí, que a gente vai trabalhar mais uma área nessa restauração. Até mais!